Existe uma verdade brutal que poucos ousam admitir. A diferença entre pessoas fracas e pessoas fortes não está no que prometem aos outros, mas no que prometem a si mesmas quando ninguém está olhando. Pessoas fracas quebram promessas silenciosas todos os dias. Pessoas fortes cumprem exatamente o que disseram a si mesmas, mesmo quando a motivação desaparece, mesmo quando o mundo conspira contra elas, mesmo quando seria mais fácil desistir. A verdadeira força não mora nos músculos ou na conta bancária. Ela mora na disciplina invisível, naquele momento sagrado, entre você decidir algo e você executar essa decisão independentemente de como se sente. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Quantas vezes você disse que ia mudar, mas abandonou quando não tinha mais testemunhas? Quantas promessas você fez a si mesmo na solidão do seu quarto, na madrugada, depois de uma decepção ou naquele momento de clareza, quando finalmente enxergou o que precisava ser feito? E quantas dessas promessas viraram pó quando a segunda-feira chegou, quando a preguiça bateu, quando a vida voltou ao normal? A filosofia estoica nos ensina algo revolucionário. O verdadeiro caráter de uma pessoa não é medido pelo que ela promete aos outros, mas pela lealdade que demonstra consigo mesma. O estoico é guiado por um código interno, não por aprovação externa. Ele entende que cada promessa quebrada consigo mesmo é uma traição à própria essência. Prometer a si mesmo é como acender uma chama interior. Essa chama pode apagar com o primeiro vento das desculpas, com a primeira rajada de comodismo, com a primeira tempestade de emoções contraditórias. Ou ela pode crescer alimentada pelo sopro constante da coragem, da disciplina e da determinação inabalável de ser fiel ao que você decidiu ser. A tragédia silenciosa da nossa época é que a maioria das pessoas trai a si mesma todos os dias, sistematicamente, sem cerimônia. Elas acordam com a intenção de serem diferentes, de agirem de forma coerente com seus valores, de finalmente tomarem aquela atitude que sabem que precisam tomar. Mas quando chega a hora da execução, quando o momento exige coragem, quando a ação se torna necessária, elas simplesmente desaparecem de si mesmas. Isso não acontece de forma dramática. Não há explosões ou declarações grandiosas de desistência. É um processo sutil, quase imperceptível, como uma erosão constante que vai carregando pedaços da nossa integridade até que um dia acordamos e não reconhecemos mais quem somos. Cada promessa quebrada consigo mesmo é como uma pequena rachadura na fundação da nossa identidade. Os ensinamentos estoicos nos alertam que toda vez que você quebra o que prometeu a si mesmo, algo dentro de você quebra junto. Não é apenas a promessa que se desfaz, é a confiança que você tinha na sua própria palavra. É a credibilidade que você construiu consigo mesmo ao longo dos anos. É a certeza de que, quando as coisas ficarem difíceis, você pode contar consigo mesmo. Pense nas metas que você abandonou quando ninguém mais estava cobrando. Nos hábitos que você prometeu criar, mas que duraram apenas algumas semanas. Nos padrões destrutivos que você jurou quebrar, mas que continuam se repetindo, mês após mês, ano após ano. Cada uma dessas situações não é apenas um fracasso isolado. É um golpe na sua autoestima, na sua capacidade de confiar em si mesmo, na sua habilidade de ser a pessoa que você sabe que pode ser. Essa traição constante consigo mesmo gera uma culpa profunda e uma desconexão perigosa entre quem você é e quem você gostaria de ser.
Você começa a viver duas vidas: a vida das boas intenções e a vida das ações reais. E quando essas duas vidas se distanciam demais, quando o abismo entre o que você pensa e o que você faz se torna intransponível, algo fundamental se perde no processo. A filosofia estoica nos ensina uma lição fundamental sobre a natureza da verdadeira força. O estoico é fiel a um princípio, não a um momento. Ele entende que as emoções são passageiras, que a motivação é volátil, que o entusiasmo inicial de qualquer mudança vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. Por isso, ele não constrói sua identidade sobre sentimentos. Ele a constrói sobre compromissos inquebráveis consigo mesmo. Quando os antigos mestres estoicos falavam sobre disciplina, eles não estavam se referindo a um conjunto de regras impostas de fora para dentro. Eles estavam falando sobre autocontrole a serviço da honra. Disciplina, na visão estoica, é a capacidade de honrar seus compromissos mesmo quando todo o seu ser está gritando para fazer o contrário. A verdadeira palavra de uma pessoa não é a que ela fala, é a que ela vive. Você pode prometer 1000 coisas para o mundo, pode fazer declarações grandiosas sobre quem você é e o que você representa, pode construir uma imagem impecável nas redes sociais. Mas no final das contas, quem você realmente é se revela naqueles momentos privados, quando ninguém está olhando, quando ninguém vai saber se você cumpriu ou não o que prometeu a si mesmo. Ser estoico é como ser o guardião de um pacto silencioso entre quem você é hoje e quem você prometeu se tornar. É reconhecer que existe uma versão melhor de você, esperando para emergir, mas que essa versão só vai se manifestar se você honrar dia após dia os pequenos compromissos que fez consigo mesmo. Esse pacto não é sobre perfeição. Os estoicos nunca prometeram que você seria perfeito, eles prometeram que você seria íntegro. E integridade significa agir de acordo com aquilo em que você acredita, mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando todo mundo ao seu redor está fazendo o contrário. Quando você desenvolve essa lealdade interior, quando aprende a ser fiel aos seus próprios princípios, independentemente das circunstâncias externas, algo poderoso acontece. Você para de buscar validação externa porque encontrou uma fonte de aprovação muito mais confiável, a aprovação da sua própria consciência. Você para de depender do humor dos outros para determinar o seu valor, porque descobriu que o seu valor está diretamente ligado à sua capacidade de ser consistente consigo mesmo. Existe um tipo específico de sofrimento que os estoicos identificaram como uma das principais fontes de infelicidade humana: a dor da incoerência. Essa dor surge quando você vive em desacordo fundamental com aquilo em que acredita, quando existe uma distância gigantesca entre seus valores declarados e suas ações cotidianas. Quando você sabe exatamente o que deveria estar fazendo, mas escolhe fazer o contrário. Quando reconhece o caminho certo, mas decide trilhar o caminho fácil. Quando tem clareza sobre o que é melhor para você, mas opta sistematicamente pelo que é mais conveniente. Um conflito interno destrutivo se instala na sua vida. Esse conflito não é apenas desconfortável. Ele é literalmente tóxico para a sua saúde mental e emocional. Gera ansiedade constante porque você sabe que está vivendo abaixo do seu potencial. Cria uma perda progressiva de identidade porque você para de reconhecer quem é no espelho. Produz uma estagnação frustrante porque você sabe que poderia estar em um lugar completamente diferente se tivesse honrado os compromissos que fez.
Consigo mesmo, ao longo dos anos, os ensinamentos estoicos são claros sobre isso. O que você tolera em si hoje te cobra caro amanhã. Cada vez que você permite que a versão preguiçosa de si mesmo tome o controle, você está fazendo um investimento na sua própria mediocridade. Cada vez que você escolhe o caminho da menor resistência, quando sabe que deveria escolher o caminho da excelência, você está hipotecando o seu futuro. Pense em quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer para melhorar sua vida, mas agiu por impulso ou comodismo. Quantas vezes você teve a oportunidade de tomar uma decisão corajosa, de fazer a escolha difícil, mas correta, de honrar seus valores mesmo quando isso exigia sacrifício, mas optou pelo caminho que não causava desconforto imediato? Essa incoerência constante entre conhecimento e ação, entre intenção e execução, entre o que você prega e o que você pratica, cria uma rachadura na sua alma que vai se alargando com o tempo. Você começa a duvidar da sua própria capacidade de mudança. Passa a acreditar que é impossível ser diferente do que sempre foi. Desenvolve um cinismo em relação aos seus próprios sonhos e aspirações. Mas os estoicos nos ensinam que essa dor da incoerência, por mais desconfortável que seja, é na verdade um sinal. É sua consciência te alertando de que você está fora do caminho, de que existe uma distância perigosa entre quem você é e quem você tem o potencial de ser. E essa dor pode ser transformada em combustível para a mudança, desde que você tenha coragem de olhar para ela de frente e tomar as decisões necessárias. A construção de um caráter verdadeiramente estoico não acontece através de grandes gestos heróicos ou transformações dramáticas. Ela acontece através de pequenas promessas diárias que você faz e cumpre religiosamente, mesmo quando ninguém está prestando atenção, mesmo quando não há reconhecimento externo, mesmo quando a única recompensa é a satisfação silenciosa de ter honrado sua palavra. Essas pequenas promessas podem parecer insignificantes, mas são elas que constroem a fundação da sua integridade. Acordar no horário que você definiu, mesmo quando a cama está confortável e o dia está frio. Treinar quando prometeu que ia treinar, mesmo quando o corpo está pedindo descanso e a mente está inventando desculpas. Estudar aquilo que precisa estudar, mesmo quando existem 1000 distrações mais interessantes disputando sua atenção. Não mentir para si mesmo sobre seus erros, suas limitações, suas responsabilidades. Cada uma dessas pequenas vitórias é como um depósito na conta bancária da sua autoestima. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você está provando para si mesmo que pode confiar na sua própria palavra. Está demonstrando que você é capaz de colocar princípios acima de emoções momentâneas. Os estoicos identificaram 4 virtudes fundamentais que devem guiar todas as nossas decisões: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Quando você constrói seu pacto pessoal, quando define os compromissos que vai honrar independentemente das circunstâncias, essas virtudes devem ser o filtro através do qual você avalia cada escolha. A coragem te permite fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. A justiça te ajuda a tratar a si mesmo com a mesma seriedade com que trataria qualquer pessoa importante na sua vida. O autocontrole te dá a capacidade de agir baseado em princípios, não em impulsos. A sabedoria te permite distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está, focando sua energia apenas naquilo que você pode efetivamente influenciar. Uma pessoa forte não é perfeita. Ela vai falhar, vai cometer erros,
Vai ter momentos de fraqueza, mas ela é fiel ao caminho. Quando cai, ela se levanta e volta a caminhar na direção que escolheu. Quando comete um erro, ela o reconhece, aprende com ele e se compromete novamente com seus princípios. Quando tem um momento de fraqueza, ela não usa isso como desculpa para abandonar completamente seus padrões. A diferença fundamental está na consistência da intenção. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando as circunstâncias não são ideais, mesmo quando seria mais fácil postergar ou desistir, você cumpre o que jurou quando estava determinado. Você honra a promessa que fez quando tinha clareza mental, quando enxergava o quadro completo, quando não estava sob a influência de emoções passageiras. Essa é a essência do caráter estoico: ser a mesma pessoa íntegra, independentemente das circunstâncias externas. Ter um núcleo sólido de princípios que permanece inalterado mesmo quando tudo ao seu redor está em constante mudança. Chegamos ao final de mais uma reflexão sobre os ensinamentos atemporais do estoicismo, e a mensagem central não poderia ser mais clara. Manter a própria palavra é uma das formas mais poderosas de reconstruir sua força interior. Quando você aprende a honrar as promessas que faz a si mesmo, quando desenvolve a disciplina de ser consistente com seus próprios valores, quando constrói um caráter baseado em princípios inquebráveis, você não está apenas melhorando sua vida. Você está se tornando uma pessoa fundamentalmente diferente. Honrar suas próprias promessas é o começo do verdadeiro autodomínio. É a base sobre a qual toda transformação genuína é construída. Por quê? Se você não pode confiar em si mesmo, se não pode contar com sua própria palavra, se não pode depender da sua própria determinação, como pode esperar construir qualquer coisa significativa na vida? Os estoicos nos ensinam que é melhor ser fiel ao que você decidiu do que ao que você sente. Sentimentos mudam constantemente. Decisões baseadas em princípios sólidos permanecem. Emoções são como o clima, imprevisíveis e temporárias. Caráter é como a geografia, estável e duradouro. Quando você desenvolve a capacidade de honrar seus compromissos consigo mesmo, independentemente de como se sente, você se torna uma força da natureza. Você para de ser refém das suas oscilações emocionais. Deixa de depender de motivação externa para fazer o que precisa ser feito. Encontra uma fonte interna de poder que nunca vai te abandonar, porque está baseada em algo muito mais sólido. Que sentimentos? Está baseada em escolhas conscientes e compromissos inquebráveis. A jornada do autodomínio não é fácil, mas é a única jornada que realmente vale a pena. É a única que te leva a um lugar onde você pode olhar no espelho e reconhecer a pessoa que sempre soube que poderia ser. É a única que te permite dormir em paz, sabendo que você honrou sua própria palavra mais uma vez. Se você quer fortalecer sua estrutura interna e parar de trair a si mesmo, se está cansado de viver na incoerência entre o que pensa e o que faz, se deseja construir um caráter verdadeiramente estoico, baseado em princípios sólidos, inscreva-se agora no canal Desbravadores Estoicos. Aqui você vai encontrar uma comunidade de pessoas comprometidas com o crescimento genuíno, com a aplicação prática da filosofia estoica, com a construção de uma vida baseada em valores atemporais. E nos comentários, eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Qual é a promessa mais importante que você precisa voltar a honrar com você mesmo? Que compromisso você fez consigo mesmo no passado, mas abandonou no meio do caminho? Que hábito você prometeu criar, mas deixou morrer? Que padrão destrutivo você jurou quebrar, mas que continua se repetindo na sua vida? Compartilhe isso conosco,
Porque admitir publicamente um compromisso é o primeiro passo para honrá-lo de verdade. E quem sabe sua coragem de ser vulnerável não inspire outras pessoas a também voltarem a ser fiéis à própria palavra.